Olá pessoal, tudo bem? Dr. Luciano aqui de novo. Tá legal? Curta o nosso canal, tá ok? Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, ok? Os nossos vídeos. Nós estamos então numa série falando sobre direito imobiliário, sobre a propriedade, né? Sobre eu comprar um imóvel e não ter o registro, né? Não ter registrado no cartório de registro de imóvel a propriedade que eu adquiri. Então, nós lemos aqui, fizemos a leitura aqui do artigo 1245 do Código Civil, que diz assim: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro de título translativo no registro de imóveis. Ou seja, há uma prescrição legal, há um procedimento determinado por lei, há uma formalidade determinada por lei acerca da compra e venda da propriedade imobiliária, tá certo? Então, aquele que não registra não é dono. Ou seja, se eu tenho uma propriedade e não tenho registro, eu não sou dono. E nós falamos isso já no vídeo anterior, tá? Nós só estamos aqui fazendo uma breve introdução. Então, se você dá uma olhada lá no vídeo anterior, que nós falamos exatamente sobre isso. Tá, doutor? E como que eu faço para regularizar isso? Na verdade, existem aqui alguns pontos que... O que afeta o fato de eu não ter o registro da propriedade no meu nome? O que afeta? Então, uma das coisas que muitas pessoas veem, como principalmente nos interiores e tal, é que é comum o tal do contrato de gaveta. Então eu compro uma propriedade imobiliária no contrato de gaveta sem registro. O que isso significa? Significa que eu não sou dono de fato, significa que eu não posso doar essa propriedade, significa que eu não posso transmitir essa propriedade de uma forma plena. Por quê? Porque eu não sou dono de fato, né? Para eu ser dono, eu preciso estar registrado no cartório de registro de imóveis. E veja bem, uma pessoa que vai comprar um imóvel, ela, via de regra, deveria ser assim, pelo menos na grande maioria, ela vai buscar as certidões desse imóvel, ela vai buscar saber como está a legalidade desse imóvel, tá certo? Então, entre 10 propriedades, tem ali 9 sem estar registrado. Aquela que está registrada certamente vai ser vendida antes das 9 que não tem o registro, certamente. Por quê? Porque um imóvel sem registro, no cartório de registro de imóveis, ele não consegue financiamento bancário, por exemplo, né? O banco não vai financiar para aquela pessoa que pretende comprar o imóvel, um imóvel que não tem registro, tá certo? Então aquele que registra sai na frente em relação àquelas outras pessoas que pretendem vender uma propriedade de igual forma, tá certo? Então esse é um ponto. Segundo, tenho lá uma propriedade e naquela região a maioria das propriedades não tem registro no cartório de imóveis. Aquela pessoa que com certeza registrou no cartório de registro de imóveis, a propriedade tende a valorizar. Né? É lógico, se o outro está pedindo 200 mil numa propriedade sem registro, num cartório, num contrato de gaveta, tá certo? O outro que está com a matrícula regularizada, tudo bonitinho, é óbvio que a propriedade dele vai ter um valor maior de mercado. Então é por isso que um dos fatores de valorização da propriedade imobiliária é o fato dela estar regularizada, né? Uma propriedade que está irregular, que não tem registro, né, no cartório de registro de imóveis, é óbvio que é uma propriedade que tem suas limitações. Tá certo? Então, como que eu regularizo isso? Eu vou falar de uma das principais ações aqui que é possível de se regularizar uma propriedade com o que só tem o contrato de gaveta. Doutor, a pessoa que vendeu para mim, ela comprou de uma outra pessoa, tudo isso está aqui comigo, os contratos de gaveta, vem lá de 1980 e vem vindo, e isso chegou até mim.
Eu consigo regularizar essa propriedade? Consegue. É possível de regularizar uma propriedade que vem de sucessões de contratos e contratos e contratos de gaveta? É possível, tá certo? Ah, mas eu vi no Google, eu vi no Google que eu preciso ter tanto tempo de propriedade, eu tenho que ter tanto tempo de compra de contrato de gaveta para eu regularizar esse imóvel. Como que funciona isso? Os outros contratos de gaveta, ele conta para que eu possa somar o tempo e entrar com um processo judicial para regularizar? Conta, exatamente isso, conta é um título de boa fé, ele conta, tá certo? E nós vamos falar no próximo vídeo exatamente sobre os prazos que a lei determina para eu regularizar o meu imóvel. Então, primeiro, qual é a ação cabível para regularizar o imóvel? A ação é a ação de uso capião. Tá certo? A ação é a ação de uso capião. Então eu entro com o processo de uso capião para poder regularizar esse imóvel e ter ali registrado no cartório de registro de imóvel a minha matrícula no meu nome. De fato, então eu me torno proprietário daquela unidade imobiliária, tá certo? Então, só que existem dentro da uso capião, existem várias modalidades, tá certo? E nós vamos falar sobre as modalidades da uso capião no próximo vídeo. Por quê? Porque tem modalidades urbana e tem modalidade rural. Ah, eu tenho uma propriedade rural, eu posso entrar com processo de uso capião? Pode. Eu tenho uma propriedade imobiliária dentro da cidade, eu posso entrar com processo de uso capião? Pode. Eu tenho uma propriedadezinha pequenininha dentro da cidade. Existe o plano diretor da cidade que diz que a propriedade menor na cidade tem que ser de 250 metros. E o meu lote lá tem somente 150 metros. Como que funciona isso, doutor? É possível de regularizar por meio da uso capião, tá certo? Então no próximo vídeo nós vamos tratar especificamente das espécies de uso capião. E cada uma dessas espécies, elas têm as suas peculiaridades. Primeiro, em relação a prazo. Segundo, em relação aos títulos que dão àquela pessoa o que está pretendendo entrar com o uso capião, tá certo? Tem a questão dos imóveis rural e urbano, cada um do tipo de ação tem o seu prazo determinado, ou seja, tem que ter, uma das condições da ação é ter a posse mansa e pacífica por um determinado tempo. E é sobre esse determinado tempo que nós vamos tratar também no próximo vídeo, tá? Então, será que eu já posso entrar com a uso capião? Será que eu já posso buscar os meus direitos perante o judiciário? Será que eu já preencho os requisitos legais para poder exigir isso no judiciário? Nós vamos tratar disso no próximo vídeo, tá certo? Então, qual a ação cabível para eu poder regularizar o meu imóvel? Existem outros meios, mas a principal que nós vamos tratar aqui é a ação da uso capião, tá certo? A uso capião, ela está estabelecida em lei, eu não estou cometendo, o uso capião é um negócio meio assim. Não, o uso capião, ela é o meio adequado para aquele que tem a posse mansa e pacífica do imóvel pelo determinado tempo, realizar a regularização dessa propriedade, tá certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando, desmembrando as espécies de uso capião. Então, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, tá legal? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, até logo!